Essa briga não é só do Vasco. Porém, tem 4 times frouxos por aí. O Vasco entra com uma ação no STJD. E atenção, o primeiro vice-presidente do Vasco é o Paulo César Salomão Filho, que durante anos militou no tribunal, ocupando cargos importantes. O Neto meteu a boca. Ele tem quase 100% de razão, mas comete um erro grave. O Eurico Miranda falava algo que eu estou começando a achar que ele tem muita razão. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, eu vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Já já eu vou colocar o trecho do Neto metendo a boca lá na Band em relação ao que está acontecendo contra Vasco e Corinthians. Torcedor, são 4 times frouxos na parada. 4. E eu vou te explicar. O Vasco entra com uma ação no STJD. O Corinthians, idem. Ambas as equipes querem a volta da tabela original da Copa do Brasil. Os prejudicados são Vasco e Corinthians. Não. Tem mais 4 clubes prejudicados. E aonde é que eles estão? Por que esses clubes não reclamam? Qual é o problema deles brigarem também pela causa deles? As causas de Vasco e Corinthians são pela Copa do Brasil. Mas a alteração que a CBF fez, mexendo com os jogos de Vasco, Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro, impacta em outros 4 times que estão caladinhos. Quando o jogo do Vasco ele é adiado, antecipam a partida Vasco e São Paulo. São Paulo está sendo prejudicado, porque o São Paulo ia ficar um período sem jogar e agora está vendo a partida contra o Vasco sendo antecipada. São Paulo, tu é frouxo. O adversário do Atlético Mineiro, Fortaleza, teve o jogo antecipado. Fortaleza, tu é frouxo. Fluminense. Aí teve o jogo contra o Flamengo, antecipado. Fluminense, tu é frouxo. Atlético Paranaense. Teve a partida contra o Corinthians, antecipada. Atlético Paranaense, tu é frouxo. Esses 4 times teriam que entrar no STJD. Junto com Vasco e Corinthians. Fortalecendo a causa de manutenção de tabela. Não só da Copa do Brasil, mas também do Campeonato Brasileiro. O Vasco entra com pedido em caráter de urgência. E foi muito bom que o Vasco tenha feito isso antes do jogo contra o Atlético Mineiro, programado para essa quarta-feira. Porque independe de resultado. O Vasco quer o jogo no dia 17, conforme tabela original. Importante, para que não venha alguém dizer, o Vasco está se aproveitando de um resultado positivo ou negativo em Belo Horizonte. O Eurico, já o Neto metendo a boca. O Neto tem quase 100% de razão. O Eurico falava algo que eu estou bem propenso a acreditar. O Eurico falava assim, as pessoas não são contra o Vasco por causa de mim, não. Elas são contra o Vasco porque o Vasco incomoda, independe de quem esteja no comando do Vasco. E eu acho que é bem isso. Porque o Eurico já se foi e o Vasco continua sendo prejudicado. Você acha que alguém não gosta do Pedrinho? Tem nada a ver com o Pedrinho. Tem a ver com o quê? Com o Vasco, que incomoda. Nada contra Eurico, nada contra Pedrinho, nada contra o Roberto Dinamite, nada contra outros presidentes, Salgado e Alexandre Campelo e Antônio Soares Calçada lá atrás, e Agartino Gomes e por aí vai.
O problema é o Vasco. O problema não são as pessoas que estão dirigindo o clube. O problema é que o Vasco incomoda. E o Eurico falava isso. Vamos ouvir o Neto e na volta eu vou fazer um comentário aqui. E uma barbaridade o que a CBF fez com o Corinthians e também com o time do Vasco, do Pedrinho. O que os dois presidentes já falaram, isso entrega as taças pro Flamengo. Vocês querem que o Flamengo ganhe algum título esse ano? É isso? Porque a Libertadores não vai ganhar, certo? Não. Né? Brasileiro também não vai ganhar. Não vai. Não vai. Então a única chance é a Copa do Brasil. O que eles fizeram? Isso que vocês viram aí. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, Pedrinho, não entra no campo. Não joga. Não entra. Sem o Flamengo, sem o Corinthians e sem o Vasco, que é um timaço Vasco, que é um time muito forte o Vasco, que tem uma torcida incrível e que tem uma força incrível na CBF, mais do que o Corinthians, muito mais que o Palmeiras, muito mais que o Santos, muito mais que o São Paulo. O Vasco tem essa força, não joga, não tem campeonato. Ah, é? Então joga o Atlético com quem? Vai jogar com quem? O Flamengo joga com quem? Entrega a taça pro Flamengo. Se vocês rasgaram um regulamento que vocês mesmos, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, escreve que não pode ser mudado e vocês mudam a data do jogo, é o seguinte, se o Corinthians for na FIFA, for na Justiça Comum, o Corinthians ganha. Não joga! Não joga o Corinthians, não joga o Vasco e deixa ver o pau torar. É isso que tem que fazer. Não pode abaixar a cabeça ou abrir as duas pernas de uma maneira muito tranquila para a CBF e para o Flamengo. Essa é a grande verdade. Só um nojo, é coisa nojenta esse tipo de visão. Porque se fosse para o Corinthians, vocês da mídia brasileira estariam falando aí, ó, o Corinthians, é tudo o Corinthians. Mas isso aí as pessoas não vão defender porque é o Corinthians que está na... O Neto, do jeito dele, erra. O Vasco tem mais prestígio do que... Aí ele vem falando, né? Tem mais prestígio que o Palmeiras, tem mais prestígio... Não, não tem. Não tem. O Vasco precisa recuperar este prestígio. E, lamentavelmente, e não tem outra escapatória, nesse momento, é brigando. E eu tenho absoluta convicção. O Pedrinho gostaria de construir pontes e não muros. O Vasco está sendo obrigado a construir muros. O Vasco está brigando com as entidades. Não tem jeito. É um contra-ataque. Mas o ideal seria que o Vasco construísse pontes. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube, para que a gente possa interagir melhor.